seja bem-vindo ao curso Pré-ENEM Ciências da Natureza da plataforma Mais IFMG. Meu nome é Amanda e eu estou acompanhando vocês nas aulas de Física. Hoje vamos para a nossa aula de número 5, onde vamos abordar a termodinâmica. Nessa aula, nós vamos aprender o que são as máquinas térmicas, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Nós vamos ver como que a termodinâmica ela foi fundamental na evolução da sociedade, nos mecanismos de produção que a gente tem hoje. Vamos lá? E acredite ou não, a física e a história elas estão muito relacionadas. No final da Idade Média, a construção das primeiras máquinas a vapor possibilitaram a substituição da mão de obra escrava e a produção em larga escala. A produção em larga escala revolucionou toda a construção de uma sociedade. E aí a gente teve o que a gente chama de primeira revolução industrial. Pesquise um pouquinho aí sobre o que são as revoluções industriais e como elas ocorrem, que você vai entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando. Bom, então vamos começar entendendo, o que é uma máquina térmica. Máquina térmica, basicamente, são dispositivos que transformam calor em trabalho, beleza? Então eu pego um tipo de energia, que é o calor, que a gente viu na aula retrasada, e faço alguma coisa ali dentro do sistema que esse calor vai ser convertido em trabalho. Para a gente entender melhor como se dá essa conversão em trabalho, vamos lembrar das transformações gasosas, ok? Uma transformação gasosa é quando qualquer uma das variáveis de um gás se modifica. Eu posso modificar a pressão de um gás, o volume de um gás ou a temperatura de um gás. Quando a gente tem um gás ideal, não sei se vocês recordam, quem nunca viu isso, por favor, faça uma revisão, mas a equação de um gás ideal é essa aqui. Pressão vezes o volume é igual a nRT. Isso aqui a gente chama de equação de estado de um gás. Então, eu posso modificar qualquer uma das variáveis desse gás. Por exemplo, eu posso fornecer calor e aumentar a pressão, e aumentar a temperatura desse gás. Os três tipos de transformações que a gente tem principais são a isotérmica, que são aquelas transformações onde a pressão e o volume variam e a temperatura permanece constante. A isocórica ou isovolumétrica, que como o próprio nome diz, é quando o volume permanece constante durante a transformação. A isobárica, que é quando a pressão permanece constante. E eu tenho ainda a adiabática, que é quando eu não tenho troca de calor com o meio. Todas essas transformações, eu sugiro que vocês deem uma pesquisada e uma revisada para vocês compreenderem melhor. Mas o que essas transformações têm a ver com uma máquina térmica, professora? Beleza. Uma máquina térmica, basicamente, é quando a gente opera uma série de transformações termodinâmicas e a gente tem como produto final um trabalho. É bem simples, tá? Então, imagina que eu tenho um forno aqui com qualquer tipo de combustível. Esse forno, ele vai gerar calor para uma caldeira, por exemplo. Essa caldeira ela vai ter um gás aqui, por exemplo, vapor de água, certo? Esse vapor ele vai se expandir aqui dentro e aí ele vai ser transferido para um cilindro, nesse caso aqui. Essa transferência aqui, quando esse vapor chega, ele vai realizar uma força no pistão. Essa força ela vai gerar um deslocamento e esse deslocamento ele vai fazer essa parte aqui da minha máquina se deslocar. A gente vai abrir uma válvula de saída, esse vapor ele vai sair, passar por um sistema de refrigeração, vai se condensar de novo e novamente ele vai voltar aqui para a caldeira. Então, na hora que esse vapor sai, vocês concordam que esse pistão ele é comprimido novamente? Então, eu tenho um movimento de expansão e de compressão. Nisso, eu tenho um ciclo de transformações e o gás ele volta lá para o seu estado. E se esse sistema ele funcionar constantemente, eu vou ter vários ciclos e cada ciclo, cada movimento de vai e volta dessa haste aqui vai ser transmitido para uma roda, por exemplo, e vai gerar o que a gente chama de, pela primeira lei da termodinâmica, nada impossibilitaria que isso ocorresse, tendo em vista que em um ciclo a variação de energia é zero, certo? Porque o gás ele volta ao seu estado inicial. Então, a quantidade de calor recebida poderia muito bem ser igual ao trabalho. Mas na prática, o que a gente vê é um pouco diferente. Eu trouxe aqui uma tabela que mostra os rendimentos de algumas máquinas térmicas. Então, por exemplo, uma máquina a vapor simples, que são as locomotivas,
elas têm um rendimento de 6 a 8%, ou seja, de todo o material que é queimado nas caldeiras, apenas 8% é transformado em trabalho útil. Nas usinas a vapor, né, as termoelétricas, a gente tem um rendimento máximo aí de 30%. Nos motores a gasolina, a gente tem um rendimento próximo a 28%. Então, se você coloca R$ 100 de gasolina no seu carro, apenas R$ 28 vão ser de fato transformados em movimento. Tem também os motores a diesel, né, que geralmente são utilizados em caminhões. Ele tem um rendimento máximo aí de 38%. Bom, será que foi por falta de tentativa que a gente não conseguiu criar um motor aí que conseguisse converter 100% do calor em trabalho? Na verdade, não, tá? Muitos engenheiros e físicos estudiosos tentaram propor vários tipos de ciclo de transformações a fim de obter um máximo rendimento. O ciclo que obteve, né, o maior rendimento é um ciclo ideal, que chama ciclo de Carnot, proposto por Carnot, feito de 2 adiabáticas e 2 térmicas, e mesmo assim, né, esse ciclo ele vai ter um rendimento máximo aí, que depende da diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. Mas a primeira lei da termodinâmica, ela não exclui a possibilidade, certo? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela vem, né, para estabelecer uma proibição aí da existência de um ciclo ideal. Essa segunda lei, ela pode ser enunciada de várias formas, tá? Eu trouxe aqui 3 delas. Então, a primeira fala que é impossível realizar um processo cujo único resultado seja remover calor de uma fonte fria e transformá-lo em uma quantidade equivalente de calor. Então eu vou ter sempre perdas, né, de calor para o ambiente, seja esquentando o motor, seja por barulho, etc. A segundo enunciado dessa segunda lei é que é impossível que o calor flua de uma fonte com uma temperatura menor para uma fonte com temperatura maior. E por terceiro, né, a gente pode concluir então que é impossível construir um dispositivo que opere qualquer ciclo termodinâmico e não produza outros efeitos, além da passagem de calor da fonte fria para a fonte quente. Então, só para resumir, né, a gente viu o que é termodinâmica, a gente compreendeu, né, então, que é uma máquina térmica, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica, né, que proíbe a criação de uma máquina térmica ideal. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das aulas, gostado dos conteúdos, que vocês aproveitem esse material. Se qualquer dúvida, eu estou à disposição.